Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre. Salmo 125, verso 1. Gotinhas da verdade. Vem comigo para mais lições na palavra profética. Nós continuamos ainda naquela lição, ou nas lições aprendidas no capítulo 5, mais propriamente naquela sessão de culto dos 3 grupos distintos que aparecem aqui no capítulo 5. Primeiramente, o grupo dos 4 seres viventes e dos anciãos. Estes habitam no céu. Fazem parte do séquito celestial. Depois, os anjos. Os anjos que João disse eram muitos, eram milhões de milhões, milhares de milhares. E o terceiro e último grupo, toda criatura, no céu, na terra, embaixo da terra, no mar e tudo que existe no mar. Enfim, todos estes grupos adorando, exaltando o Senhor. Uma lição das muitas que a gente aprende aqui é que Deus está sempre no centro. Quando João subiu arrebatado em espírito ao céu, ele viu em primeiro plano o trono. Assentado no trono, ele viu o Senhor. E esse trono era rodeado pelos 4 seres viventes e os 24 anciãos. Então, aqui a gente já tem esta lição. Deus no centro de tudo, mas principalmente da adoração. Mas a gente vai mesmo na lição de cada tipo de adoração diferente. Note que os 4 seres viventes e os anciãos enfatizaram a morte, o derramamento do sangue de Jesus. Eles dizem no cântico que é chamado o Cântico Novo. Eles cantaram: digno é o Cordeiro que foi morto de tomar o livro e desatar os seus selos, porque foi morto e com seu sangue comprou para Deus homens de todas as tribos, línguas, povos e nações, e os fez sacerdotes e reinarão sobre a terra. Enfim, este é o cântico da redenção. Aí então, os anjos, naquele número infinito, interessante que aí João fala que viu e ouviu. Por que ele dá essa ênfase? Pelo fato de que eram muitos, uma quantidade infinita
de anjos cantando. Você imagina, vamos imaginar o som, voz fortes, voz como de trovão. Também enfatizavam a morte. Também fala do Cristo que foi morto. E eles dizem palavras de adoração. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, note bem, poder, riquezas, sabedoria, honra, glória e louvor. Aleluia! Por um louvor, por uma adoração tão perfeita, tão magnífica. Depois, aí, o terceiro grupo, o grupo também infinito, porque de toda a criatura, todos os seres existentes nos céus, na terra, embaixo da terra, no mar e tudo que nele há, diziam o quê? Aquela parte heterogênea entre os dois grupos. Enquanto os primeiros grupos enfatizavam diretamente o Cordeiro, aqui há esta diferença, da qual nós já mencionamos ontem. Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, que não quer dizer dois, que não quer dizer distinção de pessoas. Lembrem que Jesus disse para os judeus que não acreditavam na divindade dele, ele disse: eu e o Pai somos um. Ele não disse: eu e o Pai somos dois. Ele não disse: eu e o Pai somos três. Ele disse: eu e o Pai somos um. Lembremos também que os discípulos, como os discípulos de hoje, tiveram dificuldade de entender a divindade de Jesus. Filipe fez aquela pergunta. Ele disse: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Como que há dizer, o Senhor vive falando nesse Pai. Quem é esse Pai? Jesus, admirado, disse: Filipe, há tanto tempo estou convosco. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. E quem me vê, a mim vê o Pai. Aleluia! Quem me vê, a mim vê o Pai. Ele estava, como que há dizer, Filipe, olha o Pai aqui, junto de vocês. Por isso, lá no Apocalipse, tudo é repetido. Na adoração de toda a criatura, quando ele, o Senhor, recebe estas palavras de louvor, honra, glória, domínio pelos séculos dos séculos, isto é endereçada, é dirigida àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, isto é, aquele que Jesus disse para Filipe.
Quem me vê, a mim vê o Pai. Aleluia. Que no nosso estudo sobre escatologia, a gente aprende também sobre a unicidade de Deus. Isto por revelação, isto sem ficar amarrado em tradições, em doutrinas de homens, mas na verdade suprema da palavra de Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre nós o seu rosto e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.